telhado de uma casa será construído em formato de superfície lateral de pirâmide, de base quadrangular, com as arestas laterais congruentes, medindo raiz de 61 metros. Então tá aí o nosso esqueminha da casa, né? E o telhado tem esse formato da superfície lateral da pirâmide, né? E a base aí é quadrangular, ou no caso um quadrilátero. O nosso quadrilátero aí vai ser um retângulo. Então veja que essa pirâmide em questão não é uma pirâmide regular, porque o polígono da base não é um polígono regular, não tem os lados congruentes, né? É um retângulo. E ele dá a medida da aresta da base aqui, né? São medida da aresta lateral, são 4 arestas laterais, medindo raiz de 61 metros. Sabendo que são necessárias 16 telhas do modelo escolhido para cobrir 1 metro quadrado de telhado, e supondo que serão desperdiçadas 195 telhas com quebras e emendas, calcule o número mínimo de telhas utilizadas na cobertura desse telhado. Use que raiz de 5 é igual a 2,2. Então, sabendo, né, que 16 telhas são necessárias para o metro quadrado e levando em consideração as telhas a serem desperdiçadas, ele quer que a gente calcule aí o número mínimo de telhas usadas para cobrir o telhado, que tem então esse formato de superfície lateral de pirâmide, certo? Então o que a gente precisa calcular nesse caso é a área lateral da pirâmide, ou seja, né, a área desses 4 triângulos. Então o que a gente observa primeiro é que esses triângulos aqui, né, a gente vai ter 2 triângulos cuja base mede 8 e 2 triângulos cuja base mede 12, né? Esses 4 triângulos eles são isósceles com 2 lados medindo então raiz de 61 metros, né, que é a medida da aresta lateral. Tá? Então o que a gente precisa fazer é calcular as áreas desses triângulos. Então, no primeiro triângulo, a gente tem a base 8, o lado raiz 61. Para calcular a área, a gente traça a altura, que a gente vai chamar de H, sendo esses triângulos isósceles, né, essa altura divide a base em 2 segmentos de comprimento igual. Então, aquele segmento ali é 4, e o que a gente tem é um triângulo retângulo, de hipotenusa raiz de 61 e catetos H e 4. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, raiz de 61 ao quadrado 61, igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado é 61 menos o 16, que passa diminuindo, que é igual a 45. E extraindo a raiz de 45, 45 é 9 vezes 5, né? A gente tem aí 3 raízes de 5, e apareceu então a raiz de 5 para ser considerado como 2,2. Então, a gente encontra aí uma altura de 6,6. Vamos calcular então essa primeira área. Vamos dividir essa área lateral em duas. Aí a área A1 correspondendo às áreas, né, a soma das áreas dos triângulos de base 8. Então a gente tem 2 vezes a área desse triângulo, que é a base 8, vezes a altura 6,6, que a gente acabou de encontrar, dividido por 2. Os dois ali se cancelam, então a gente fica com 8 vezes 6,6 igual a 52,8. Vamos guardar aí, então, essa informação da A1 igual a 52,8 e vamos ao segundo triângulo. Agora, esse segundo triângulo tem uma base maior, medindo 12, né? E como o lado continua medindo raiz de 61, que é a aresta lateral da pirâmide, a altura vai ter que ser um pouco menor, né? Então, traçando essa altura, novamente divide esse triângulo isósceles em 2 segmentos de mesmo comprimento, sendo o comprimento então igual a 6, formamos o triângulo retângulo, aplicamos o teorema de Pitágoras. 61 igual a 6 ao quadrado 36, mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado é 61 menos 36, igual a 25. Extraindo a raiz, a altura é 5. Então, para a área 2, né, que é a soma das áreas desses 2 triângulos, a gente tem 2 vezes a base 12 vezes a altura 5 que a gente encontrou, dividido por 2. Novamente os 2 se cancelam. A gente tem 12 vezes 5 igual a 60. Descobrimos aí a área 2 igual a 60. Então, a área total lateral da pirâmide, aí no caso do telhado, né, é a soma de A1 com A2, 52,8 mais 60, resultando em 112,8 metros quadrados. Né? Esses comprimentos estão dados aí em metros.
Agora, como eu sei que a cada 1 metro quadrado são usadas 16 telhas, então, para cobrir aí, eu vou estar usando 16 vezes 112,8 metros quadrados, total de 1.804,8. Mas aí o exercício nos informa, né, que ainda serão desperdiçadas 195 telhas, né, com quebras e emendas. Então, a gente soma o 1.804,8 com 195, resultando em 199,8. Como a gente não consegue comprar, né, 0,8 de telha, a gente vai precisar comprar uma aí, né? Então, resultando aí no mínimo 2.000 telhas para cobrir esse telhado.